intercedei pela minha família. pela minha família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, meus queridos e queridas, Jesus fala da importância da tolerância e da decisão de segui-lo com o coração. Ele faz questão de passar pela região da Samaria, região evitada pelos judeus. Existia uma disputa entre os samaritanos e judeus. Os samaritanos faziam de tudo para perturbar e tornar desagradável a viagem dos romeiros para Jerusalém. Dois apóstolos, como nós ouvimos no Evangelho, Tiago e João, diante desta atitude má, dizem em Lucas 9,54: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus então ensina que a atitude do cristão não pode ser jamais a vingança, mas da coragem de ser diferente de quem é mau. Pagar na mesma moeda é cair na armadilha da maldade. Pagar na mesma moeda é contradizer aquilo que Jesus fez por nós na cruz, o perdão. Pagar na mesma moeda é não viver o grande mandamento novo dado por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, este primeiro ponto é fundamental para nós cristãos, no meio de um mundo dividido, um mundo onde a amizade não tem mais valor, um mundo onde a família se desfaz por qualquer coisa, um mundo onde as pessoas não se importam de se machucarem umas às outras com palavras ou atitudes, um mundo de violência, de criminalidade, um mundo onde a corrupção na política se tornou tão grave como nunca visto neste país, um mundo de guerras por todo o mundo, um mundo aonde nós vemos que as pessoas vão se tornando cada vez mais egoístas, cada vez mais incapazes de realmente reconhecer o valor da outra pessoa. E no meio deste mundo cheio de preconceitos por causa de raça, de cor, de religião, no meio deste mundo tão cheio de diferenças, nós cristãos temos que ser capazes de mostrar esta presença de Deus, que faz a gente superar tudo aquilo que nos separa, que faz a gente entender que quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós, mesmo que o outro pense diferente. Por exemplo, Pedro e Paulo. Pedro representaria a igreja tradicional, Paulo representaria a igreja mais aberta, mas Paulo não fez nada sem primeiro ir até Pedro, até os apóstolos em Jerusalém, para ter a aprovação do seu trabalho. E por quê? Porque este é o sinal de que nós temos a presença de Deus. Não fazemos nada escondido, não fazemos nada por nossa conta, não fazemos nada para contrariar os nossos irmãos, mas buscamos sempre o quê? O bem maior, o bem de Jesus Cristo. E o bem de Jesus Cristo é que nós nos amemos. O bem de Jesus Cristo é que nós possamos sentir que somos irmãos e membros da mesma família. A segunda lição, meus queridos, é sobre o verdadeiro significado de seguir a Jesus.
Quantos batizados sem uma sincera decisão de seguir a Jesus Cristo? Quanta gente que diz: eu sou católico não praticante. Como se pudesse existir aquele que diz assim: eu sou cristão que não segue a Jesus Cristo. Não existe. A palavra cristão não foram os cristãos que deram a si próprios. A palavra cristãos foi dada pelos pagãos, que vendo os cristãos, chamaram eles de cristãos. Por quê? Porque são aqueles que seguem a Jesus Cristo. São cristãos porque seguem a Jesus Cristo. Portanto, nós temos que entender que às vezes existe o perigo de a gente dizer: creio em Deus. Bom, até o diabo acredita em Deus. E daí? Qual é a diferença? Ah, eu sou batizado. Se você não vive a sua fé, então você não entendeu o significado do seu batismo. O que é o batismo? O batismo é você se tornar filho de Deus, é você ser discípulo, é você ser membro da igreja. O batismo não é simplesmente uma vacina que nós recebemos, mas o batismo é justamente esta oportunidade para que nós possamos experimentar este primeiro degrau da nossa vida com Deus. Outros dizem: eu fiz a primeira comunhão. E daí, se você nunca mais veio à missa? A primeira comunhão é a porta que se abre para que você receba o alimento dos céus, e você não deixe mais de receber este alimento que te torna Cristo. Outros dizem: ah, eu frequento quase todos os domingos. Ah, hoje está fazendo friozinho, ah, hoje está muito quente, hoje eu tenho um churrasco, hoje eu tenho não sei o que. Deus vai entender. Deus é bom e entende, mas se entristece. Deus é bom e não vai te castigar, mas no coração dele vai ficar a dor, porque você não entendeu ainda a plenitude daquilo que você deixa de receber quando você não participa deste momento, que não é simplesmente a igreja que diz que nós temos que participar, mas é o coração de Jesus que nos amou ao extremo naquela quinta-feira santa e que disse: fazem isto em memória de mim. Outros dizem: ah, eu não tenho tempo, tenho outras coisas para fazer. Quem sabe mais tarde, quando eu estiver aposentado. Quem garante que você vai se aposentar? Quem garante que você vai chegar até a aposentadoria? A vida hoje é uma coisa, amanhã você pode ser que nem acorde. Portanto, nós temos que entender que aceitar a Jesus é lutar contra as tentações do demônio, que deseja nos seduzir com a mentira de que a felicidade está em ter coisas, ganhar dinheiro, sucesso, mesmo se para isso for necessário a mentira, o ciúme, a inveja, a desonestidade, o ódio. Não importa. O diabo diz assim: você é bobo se você não fizer. O diabo diz: todo mundo faz isso, então você pode também fazer. As pessoas merecem, que você seja mau. Engano. Não existe nada de errado de você trabalhar e conseguir coisas, mas o errado está em você imaginar que as coisas são a coisa mais importante. As coisas você pode guardar no banco, na garagem. As coisas você pode construir muito bonito, mas o coração, o único que preenche é o Deus Todo-Poderoso. É só Ele que pode preencher o coração e dar a verdadeira satisfação. Basta a gente ver aí na história quantas pessoas que aparentemente tinham tudo e acabaram morrendo de overdose, acabaram se suicidando, apesar de aparentemente terem tudo aquilo que o mundo diz que é necessário para ter sucesso. Por exemplo, quando alguns anos atrás nos Estados Unidos aconteceu todo aquele problema financeiro, quantos altos executivos que se atiraram dos prédios, se suicidaram porque tinham perdido tudo. E por que fizeram isso?
não cabe a nós julgá-los, mas quando a nossa segurança está em pessoas, coisas, as pessoas, as coisas podem desaparecer, certo ou errado, mas o único que nos dá a força para a gente se levantar, o único que nos dá a coragem para a gente continuar lutando, o único que nos acompanha com a sua presença é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus queridos e minhas queridas, nós temos que entender o que acontece na segunda parte do evangelho de hoje, quando Jesus encontra com 3 pessoas, e principalmente essa segunda parte deixa a gente meio assim com uma interrogação: será que Jesus está falando isso realmente? Jesus encontra a primeira pessoa aí em Lucas 9, versículos 57 e 58, a pessoa diz: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus responde: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olhe para mim e entenda, ser cristão é a melhor decisão que nós podemos tomar, amém? Mas tem um preço, principalmente nos nossos dias. Ser cristão hoje não é fácil. Ser cristão na família, ser cristão no ambiente de trabalho, ser cristão no mundo, no relacionamento com as nossas amizades, ser cristão não é fácil. E por quê? Porque no mundo prevalece a lei do esperto, prevalece a lei daquele que não se importa se vai puxar o teu tapete, prevalece o ciúme, a inveja, a fofoca. No mundo prevalece justamente a lei daquele que muitas vezes quer ter vantagem em tudo. Ser cristão tem um preço altíssimo, que significa ter a coragem de ser diferente, não esquisito, ser diferente, saber sorrir, saber ser bom, saber ser íntegro, saber ser o melhor naquilo que faz, mas não simplesmente para ser admirado, saber ser realmente esta presença viva do Deus Todo-Poderoso. É muito importante a gente entender que ser cristão é justamente saber pagar este preço. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer de novo significa permitir que nós possamos deixar Cristo ser tudo em nós, deixar que realmente Cristo entre no nosso temperamento, entre nas nossas ideias, entre na nossa vontade. Significa ser transformado, e isso é um processo de vida. Isso dura a vida inteira, uma caminhada espiritual, ser transformado pelo amor de Deus. Não ter medo também de levar este amor para conquistar as pessoas. Se as pessoas veem a gente sempre brigando, se as pessoas veem a gente sempre discutindo, se as pessoas veem a gente divididas, se as pessoas entram na igreja e veem que um fala mal do outro, como vão poder frequentar a igreja? Vão poder frequentar? Não. Certo ou errado? Ah, mas o padre, mas o chatinho, mas o Carlão, mas eu não sei o que, mas não sei o que. A pessoa vai dizer: meu Deus, isso daí é uma casa de louco, isso daí é um hospício. E realmente, infelizmente, tem pessoas que pensam que são santas, piedosas, agindo deste modo dentro da igreja. Não, meu querido, ser cristão é ser uma nova criatura. Mas o outro é um espinho na minha carne. Você foi um prego no corpo de Jesus, amém? Você foi a coroa, não só um espinho, você foi a coroa que colocaram na cabeça de Jesus. Você, eu, nós fomos a lança. Portanto, nós temos que aprender justamente este primeiro ponto que Jesus fala, de que nós temos que estar prontos a pagar o preço de a gente viver realmente como pessoas diferentes, que saem de casa com um sorriso, e o vizinho pergunta: por que você está sorrindo neste domingo tão frio? Estou indo para a casa do Senhor.
para pelo teu exemplo conquistar também os outros. Segundo encontro, Lucas 9, 59 e 60, a pessoa disse: Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai. Jesus responde: deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. À primeira vista essas palavras causam escândalo. Opa! Jesus está dizendo que eu tenho que deixar o corpo do meu pai apodrecendo. Jesus não está falando isso. Jesus está falando algo muito mais profundo. Santo Agostinho, interpretando estas palavras, ele disse: temo ao Senhor, que passa chamando, porque se não respondo hoje, pode ser que não volte a me chamar. Isto significa o quê? Tem uma historinha que eu vi uma vez um padre falando sobre um homem que Jesus chegou para ele e disse: vai agora para um outro lugar anunciar o evangelho. E este homem disse: mais tarde, quando meu pai morrer e depois que eu enterrar, eu vou. Em outras palavras, Jesus está dizendo o quê? Não é amanhã que você tem que se decidir, porque como disse Santo Agostinho, pode ser que amanhã ele não te chame, é hoje. Por exemplo, nesta missa, Jesus está passando pela tua vida, e Jesus está querendo despertar você para esta maravilha de você viver o evangelho. Terceiro encontro, Lucas 9, 61 e seguintes, a pessoa diz: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Jesus responde: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno para o reino de Deus. Ninguém mais do que Jesus valorizou os laços familiares. Ele nasceu dentro de uma família, a Sagrada Família. Ele, na hora da morte, lá no Calvário, se preocupou com a mãe dele e a entregou ao discípulo amado São João para que cuidasse dela. Portanto, Jesus não está falando contra os laços familiares, porém Jesus está dizendo que nós temos que tomar cuidado para que os laços familiares não nos impeçam de viver a Deus. Eu não tenho tempo, né? Porque eu tenho que ficar, não sei, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu lembro de uma senhora cheia de Deus, que o marido ainda não tinha se convertido, e que ela fazia o quê? Ela dizia para Deus: ajuda-me a fazer tudo aquilo que eu levava um dia em menos horas, para que eu possa te servir. E realmente, ela conquistou o marido como? Ela conquistou o marido porque ela não deixou de fazer nada do que ela tinha que fazer na casa dela, mas Deus deu a ela a graça de fazer de uma tal forma que ela ainda tivesse tempo para realizar o trabalho dela junto de Deus. Isso significa descobrir esta beleza de a gente aprender a usar melhor o nosso tempo. Eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de você organizá-lo e pedir a Deus que te ajude a usá-lo melhor. Tempo, né, para rezar. É preciso ter. Se você não reza todos os dias, é por isso que muitas vezes você diz: eu sou católico não praticante. Uma fogueira, se você não coloca lenha, apaga. A mesma coisa a fé, precisa da lenha da oração diária. E Jesus deu esse exemplo que nós vemos nos evangelhos, ele sempre se retirando para rezar. A missa é participada com os olhos e o coração. Por exemplo, já falei, mas vou repetir, esse grande homem de Deus, que ele diz: a missa tem que ser. Tem gente que às vezes a gente olha, desculpem, né? Eu vou pôr agora um tapa-olho para não olhar mais, senão você vai dizer: para de ficar reparando eu, né? Mas às vezes está olhando para o teto, olhando para o lado, né? Olhando para o chão, olhando para as unhas. Eu preciso ir na manicure,
né? Olhando para outro, nossa, olha o vestido daquela, meu Deus, né? Em vez de entender que a missa tem que ser celebrada, vivida, ele diz com o olhar e o coração. Desde o primeiro momento, quando começam a cantar, depois o sinal da cruz, o ato penitencial, o oremos, a palavra de Deus, Jesus falando, sabendo que é Ele que está falando conosco, e depois ali, enquanto está cantando, dá a oferta e olha para o altar, lembrando, o pão e o vinho representam também a minha vida sendo apresentada com estas oferendas ao Pai. Então olhar o Padre e enxergar ali o que você está colocando, enxergar que Ele está apresentando junto com o pão e o vinho a tua vida, olhar e dizer, Senhor, recebe com este pão e este vinho estas coisas da minha vida. E depois, na hora que o Padre pede o Espírito Santo, enxergar aquilo que você apresentou também recebendo a força do Espírito Santo. Quando nós acompanhamos a missa desse jeito, nós passamos a descobrir que termina a missa, a gente sai andando realmente nas nuvens. Os problemas podem continuar, mas nós sentimos que Deus está ali conosco e nós vamos ser capazes de lidar com estes problemas. Depois, é aprender realmente a ser pedra viva da igreja. É aprender a descobrir que nós podemos fazer alguma coisa dentro da igreja. Uns vão cantar, outros vão ser catequistas, outros vão ajudar na acolhida, outros vão trabalhar na limpeza, outros vão fazer algum outro trabalho. Quem é de encontro de casais, valorizar o círculo do encontro de casais, não é se afastar dizendo, só tem gente difícil, então você também é difícil. Me desculpa. Você também é difícil. É valorizar o grupo da palavra, valorizar o grupo de oração. Você vinha antigamente, agora eu já participei 15 anos, eu participo há 42 anos. E daí? É aprender a ser agradecido às graças que Deus dá para nós, aprender a ser agradecido, é viver com alegria a nossa fé, não é ficar o tempo todo na igreja, não é isso não, mas é descobrir que Deus tem que ser parte integrante, que acompanha a gente no nosso dia a dia, e quando nós aprendemos a fazer isso, nós descobrimos, a nossa fé vale a pena ser vivida, amém? Quando você aprende a celebrar a sua fé desse jeito, a missa pode ter meia hora ou ter 2 horas, não importa. Mas você descobre que a missa participada com o coração, não importa se é meia hora ou 2 horas, não importa. O que importa é que você celebrou, o que importa é que você entrou na missa, o que importa é que você se deixou realmente transformar por aquele que te trouxe, que é Jesus Cristo. Feche os seus olhos, curve a cabeça, coloque-se nessa presença amorosa de Deus. Deus não te quer ferido, machucado, triste, caído, mas Deus te quer em pé. Deus te quer capaz de enfrentar as lutas. Deus quer que você acredite que, se forem necessários, milagres também acontecem. Amém. Creio